Bom dia, amados irmãos. Estamos começando o programa Em Tuas Mãos deste domingo, dia 9 de novembro, na presença do Senhor, com a sua companhia sempre agradável. Seja bem-vindo à edição do nosso programa de hoje. Bom dia para você, Carla. Bom dia, Flávio. Bom dia para você que madrugou, que assistiu antes a missa aqui na TV, no Momento de Fé, e que agora acompanha o programa especial desse domingo, aqui o programa Em Tuas Mãos. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia que nós queremos ir ao encontro dele por meio da Eucaristia, ouvir a sua palavra, e nós reforçamos desde já com você a oportunidade que, se você tiver, de ir ao encontro dele. E nesse clima de encontro com o Senhor, a gente convida você a estar mais reflexível, baixar um pouco a sua cabeça e tentar rezar junto conosco essa mensagem reflexiva que a gente vai fazer a partir de agora. Você pode inclinar a sua cabeça, estar em família e fazer juntos a oração conosco, a sua oração espontânea, de modo que a gente esteja todo mundo junto em oração, não é, Carla? Verdade. Silencie o seu coração nesse momento para ouvir Deus falando por meio dele. Deus é um Pai misericordioso e nos ama incondicionalmente. Ele sempre quer o nosso bem, a nossa felicidade, mas o caminho que nos leva a Deus nem sempre é fácil. Ele não é uma linha reta. E como nos diz a palavra de Deus, para chegar lá, nós temos que passar por uma porta estreita. E olha, o caminho também que nos leva a Deus, muitas vezes ele é pedregoso, não é fácil de caminhar. Com espinhos, com buracos. E se a gente vai com o salto do orgulho, da inveja, da vaidade, de tantos outros sentimentos assim pequenos, sentimentos mesquinhos, a gente não vai se aproximar dele. Porque, na verdade, o que nos afasta de Deus, sabe, Flávio, não é o pecado. O que nos afasta de Deus é o orgulho. Exatamente. Por isso a gente te convida neste momento, ainda nesse clima de oração, a pedir a Deus que quebre o nosso coração, a começar em mim, né? Que Ele quebre o nosso coração, o meu coração, para que a gente possa ter esse dom, essa capacidade de amar, de perdoar e, sobretudo, de ouvir aquilo que o outro tem a nos dizer também. Quebrar o coração de pedra e pedir um coração de carne. E como Jesus, nós costumamos dizer na oração, né? Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém? Amém, Flávio. Hoje é domingo e nós temos a oportunidade de rever os melhores momentos da semana que exibimos aqui no programa Em Tuas Mãos. É verdade, a gente convida você para rever uma entrevista com o padre Francimilson Gonçalves, falando sobre a importância e a tradição de pagar promessas. No quadro Igreja em Ação, o projeto Levanta-te e Vem para o Meio, mais uma grande ação da nossa igreja através da ASA. Estreia na série Celebrações Especiais, você confere uma matéria que fala sobre o ritual do batismo. O nosso programa só está começando, tem muito mais para você. Nós estamos começando o programa de hoje convidando a você para rever junto conosco a participação do padre Francimilson Holanda. Ele é o reitor do Santuário de Santa Cruz dos Milagres e esteve aqui conosco nessa semana dando uma entrevista especial falando sobre o Encontro dos Santos que acontece hoje lá em Santa Cruz. Reveja agora. No programa de hoje nós vamos falar sobre uma tradição muito antiga na nossa igreja, que é pagar promessa. Com certeza você já conhece alguém que pagou promessa ou você mesmo já pagou. Nós vamos conversar com o padre Francimilson Gonçalves, que é lá de Santa Cruz dos Milagres, está se preparando para a festa do Encontro de Todos os Santos, um local onde as pessoas vão pagar promessa, e a gente conversa com ele a partir desse momento. Bom dia, padre. Bom dia, minha filha. Bom dia, caro telespectador. É bom nos encontrar para a gente tratar de assuntos que fazem jus à nossa própria fé. Queremos começar, padre, perguntando para o senhor o que a igreja diz sobre pagar a promessa. Quando foi que surgiu essa tradição? Olha, realmente falar de promessas é uma tradição muito antiga. Antes de Jesus já existia a tradição do povo de fazer um voto a uma entidade divina, ao ser superior ao qual eles concebiam. É interessante observar que, de hoje em dia, promessa é o quê? Promessa é um voto. É um compromisso pessoal de livre e espontânea vontade, em que você faz com a sua divindade. E interessante, é um compromisso em que você faz sempre uma coisa boa. Você pede algo para si, naturalmente sempre é assim, e depois você recompensa entre aspas, este mesmo bem recebido, fazendo outro bem, para louvar e bendizer essa graça que você recebeu. Então é por isso que as pessoas pagam promessa? É, sem dúvida alguma, porque de fato a promessa, quando a pessoa faz, às vezes é muito na hora do desespero. A gente pode perceber de hoje em dia, lá no santuário onde eu trabalho,
que é um lugar propício, onde tem tantas, inúmeras promessas, cada uma diversificada possível. A tal ponto que a gente, quando, em nome da igreja, tem a missão de também orientar, racionalizar um pouco aquele sentimento um tanto humano, e às vezes até chegamos a orientar, a perguntar as suas próprias penitências. Se a pessoa não consegue pagar, às vezes é uma promessa por exemplo, inalcançável, difícil uma promessa, de fazer. a gente vai perguntar, mas a gente nem entende de vez em quando. Porque, por exemplo, às vezes eu estou em Santa Cruz, chega um romeiro e vai fazer tem uma promessa, fez um voto. Fez um voto a Nosso Senhor, se receber tal graça, ele vai lá desde o balão até a igreja de joelho. Imagine, às vezes quase é um idoso, quilômetro. às vezes tem E ainda mais calçamento. o calçamento, é pedregoso, é uma situação tanto desconfortante. Então eu chego, vou conversar com a pessoa quando vejo essas situações e vou orientar. Quer dizer que de fato aquela penitência é válida, sim, eu entendo a graça que ele recebeu, mas a igreja orientaria ele a fazer uma outra penitência um tanto mais aliviada para o próprio corpo. Aí ele olhar para mim e diz assim: padre, o senhor não sabe a graça que eu recebi. Portanto, isso aqui é pouco. E o que é que eu faço então? As palavras se emudecem e você realiza o seu desejo. Porque é uma atitude livre. A promessa independe da própria instituição. É a fé. É a fé íntegra. É a fé íntima, é o interior que fala. E naquele exato momento em que você, quando alcança uma graça que você imagina que talvez nunca conseguiria, mas você busca a fé no transcendente, e se empodera, cria forças para lutar e alcançar aquele desejo com a graça de Deus. Então você sente quase como que na obrigação de agradecer a Deus aquele voto feito através da sua prática penitencial que você determinou. Padre, e se eu não cumprir essa promessa, corre o risco de dar errado aquele pedido que eu fiz? Não, olha, normalmente as pessoas às vezes imaginam que a promessa... Primeiro, o céu não é uma loja de troca. De negociação. Nem muito menos de negociação. Nosso Senhor é um Pai misericordioso e bondoso. Ele sabe da fraqueza do filho. Nosso Senhor sabe que quando você faz um pedido e ao mesmo tempo um compromisso que está além da tua força, nosso Senhor é tão misericordioso que vai te conceder a graça, sem dúvida alguma. Sem tanto E esforço. tu vai reconhecer essa graça de outra forma qualquer, agradecendo a Ele. Isso é que é o importante. Isso é interessante, Padre. Nós estamos nos aproximando da festa do Encontro de Todos os Santos, né, dia 9 de novembro, lá em Santa Cruz dos Milagres. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa festa, para quem nunca ouviu falar. Explica para ela o que acontece, para eles o que acontece. Olha, a festa do Encontro dos Santos. Essa festa já tem mais de 20 anos de tradição no santuário. Quando o Padre Davi instituiu essa festa, era para relembrar como a Jerusalém Celeste, onde os santos se encontram para louvar e bendizer a Deus. E relembrando essa Jerusalém Celeste, no segundo domingo de novembro, nós nos encontramos no santuário. Cedinho, é o raiar do dia. Qual a programação para esse ano? Começa bem cedo, 5 horas da manhã, né? Nesse ano vamos começar cedo, pois está muito quente o tempo, como nós sabemos, a seca está grande. Vamos ter Deus que manchou para nós, não é? E às 4h30 da manhã, nós fazendo o translado da Santa Cruz para a entrada da cidade, como a gente chama no balão da cidade, não é? Para acolher os demais santos que irão chegando. Para as 5h15, começarmos a nossa Santa Missa com o nosso arcebispo, Dom Jacinto, e depois seguimos em procissão para o santuário, onde lá faremos a louvação maior. Diante de Nosso Senhor presente na Eucaristia, agradecendo as graças recebidas e ao mesmo tempo suplicando tantas graças necessárias ao nosso bem viver. A gente está se aproximando do final da entrevista, mas eu queria que o senhor encerrasse fazendo um convite para quem está nos assistindo para participar da festa desse ano. Bem, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com você e com você que está do outro lado nos acompanhando nesta manhã. Eu convido do mais profundo do meu ser a você que me acompanha nesta manhã para no dia 9 de novembro, às 5 horas da manhã, nos encontrarmos na entrada da cidade para subirmos a avenida central do santuário, relembrando a grande Jerusalém Celeste, irá louvarmos e bendizermos a Deus, celebrando a festa de todos os santos. Então, você é convidado especial, inclusive você. Tá certo. Muito obrigada pelo convite, Padre. A gente espera que você que está nos assistindo entenda um pouco mais sobre essa festa do Encontro de Todos os Santos, que acontece no dia 9 de novembro. Quem sabe também possa participar.
depois de assistir essa entrevista, nós convidamos você agora para conferir o testemunho de mais uma família cristã que foi ao ar ao longo dessa semana aqui no programa Em Tuas Mãos. Confira. União e distribuição gratuita de amor. Estas palavras resumem a família do casal Valderi e Luzia. Pais de 4 filhos e juntos há 30 anos, o casal se conheceu através de amigos e em apenas 6 meses decidiram formar uma família. Eu tinha 24 anos nessa época, conheci o Valderi. E a gente se conheceu assim, já foi ficando, já foi namorando e logo ali com 6 meses a gente já casou e já começamos os filhos. Foi uma coisa assim, tudo bem rápido, né? Após o nascimento dos 2 primeiros filhos, o casal não imaginava o que Deus havia planejado para eles. Em um dia que parecia comum, a primeira filha do coração, que hoje mora em São Paulo, chegou na casa da família. Depois veio Jaqueline, a filha mais nova. O gesto de amor do casal, ao adotarem as filhas, ainda que as condições financeiras não fossem tão favoráveis, foi impulsionado principalmente pela intimidade e fé em Deus. Valderi e Luzia participam do Encontro de Casais com Cristo, ECC, da Paróquia João 23, da Pastoral Familiar e da Catequese. Minha mãe é uma legionária, minhas irmãs são catequistas, e daí a gente não tinha como também seguir, né? Um puxa daqui, outro puxa dacolá. E pessoas na comunidade também viram também a questão de nós fazer um trabalho na comunidade. Todos os filhos já formaram famílias, com exceção de Jaqueline, que é a companhia de Dona Luzia. A jovem agradece os ensinamentos diários repassados pelos pais. Ir à igreja, respeitar os mais velhos, ser unido com meus irmãos, tudo isso que eles passaram para mim. Dona Luzia não esconde o orgulho de ter uma família unida e feliz. Minha família, minha base. Nós vamos agora a um rápido intervalo comercial, mas a gente volta em instantes. Não sai daí. No quadro Igreja em Ação, você confere mais um projeto da Ação Social Arquidiocesana. O projeto Levanta-te e Vem para o Meio. Veja só que interessante. Levanta-te, vem para o meio. Esse trecho da Bíblia, retirado do livro de Marcos, capítulo 3, versículo 3, dá nome a um dos grandes projetos da Arquidiocese de Teresina, desenvolvido através da ASA, a Ação Social Arquidiocesana. Em atividade desde 2010, o projeto Levanta-te, Vem para o Meio atua em 3 linhas de trabalho: capacitação, reabilitação e inclusão no mercado de trabalho, tendo como público-alvo as pessoas com deficiência, seja física, seja social, aquelas em situação de vulnerabilidade. São mais de 70 cursos oferecidos, além de um intenso trabalho de assistência social, desempenhado por profissionais capacitados e devidamente formados para o trabalho junto às pessoas com deficiência. Esse projeto ele recebe o mesmo chamamento que Jesus Cristo fez há mais de 2000 anos atrás, quando ele diz: levanta-te para o coxo, o aleijado, o cego, o excluído. Ele diz: levanta-te e vem para o meio, resgatando ele para a dignidade, para o convívio social e para as relações humanas, né? Promovendo ele enquanto ser humano como filho de Deus. Entre os cursos mais procurados, o de agente de portaria tem tido resultados bastante positivos e um número cada vez mais acentuado em se tratando de pessoas inseridas no mercado de trabalho, além de empregabilidade, rotinas administrativas, garçom, digitação, informática básica, entre outros. As pessoas que buscam os serviços do projeto são atendidas numa triagem que envolve a assistência social, a psicologia e a capacitação. Depois, através de parcerias, são inseridas no mercado de trabalho e acompanhadas até que se adequem devidamente em seu novo ambiente profissional. Você que está em casa, que quer fazer uma capacitação, quer se relacionar, quer se incluir, vem aqui no Paulo VI e a gente vai estar aqui com as portas abertas para atender. O projeto é resultado de uma parceria entre a ASA e a Prefeitura de Teresina
e já beneficiou mais de 1.500 pessoas. Gostaria de conhecer mais detalhes sobre esse importante serviço da nossa igreja? A sede fica no Centro Pastoral Paulo VI e o telefone para contato é o 2106-1852. Conheça, colabore, participe, levanta-te e venha você também para o meio. Nessa semana, o programa Em Tuas Mãos estreou mais uma série. Dessa vez, a gente está tratando sobre celebrações especiais, casamentos, formaturas, missas de sétimo dia ou batizados. Você vai rever agora a estreia com a matéria sobre batizado. O que é que vocês querem? Batizar nossos filhos. É com essa pergunta que os padres começam a celebração do rito do batismo. Esse sacramento é considerado a porta de entrada da igreja, mas antes da celebração, pais e padrinhos passam por uma preparação para entender o sentido do batismo e o que pode e não pode durante esse rito. O batismo requer a fé. Não é? Então é o seguinte, não se pode negar o batismo a quem pede com razões suficientes. O que a gente pede é que os pais sejam pessoas de fé, que sejam casadas. Mas vejam, a grande maioria do pessoal não é casada. Então é o seguinte, o importante é que a gente então coloca os padrinhos. Seria interessante que os padrinhos fossem casados. Então, que os padrinhos sejam casados no religioso ou sejam solteiros. A igreja pede isso. O que mais? Também assim que o pessoal fala curso de preparação, não, é mais assim para a gente, eu gosto de colocar pelo positivo, se apaixonar por Jesus, saber o que está acontecendo, o que está fazendo. Então, daí nós temos uma preparação para o batismo. Não é curso, o curso é coisa de escola, mas assim, de fazer as pessoas se iniciarem na vida em Jesus. No rito de iniciação à vida cristã, existem momentos importantes como o sinal da cruz, feito com óleo, a imersão ou aspersão com a água, do Filho e do Espírito Santo. o uso da vela como luz para iluminar a vida do mais novo cristão, a apresentação à igreja e à sociedade, a renovação das promessas do batismo e a consagração à Nossa Senhora. João Guilherme recebeu o sacramento com 8 anos de idade e fala da alegria desse momento. Gostei muito, eu estou muito feliz. Ao receberem a graça do batismo, tanto o batizado quanto os pais e padrinhos se comprometem a viver a fé. É um momento muito especial na vida da gente, estar batizando uma filha e recebendo um filho, né, agora. É um momento único, na verdade. A igreja tem olhado com misericórdia para os casos especiais, como pais e padrinhos que são separados ou têm religiões diferentes, ou ainda no caso das mães solteiras. Não existe mãe solteira, existe mãe. A mãe que ama o seu filho e quer que seu filho participe da sua vida eclesial. Então é o seguinte, as mães, né, que querem que seus filhos sejam batizados, se aproximem, não tenham medo, digam. É um direito que assiste, não é um direito... Cheguem e iremos batizar os seus filhos. Gostou dessa primeira reportagem da série? A gente vai trazer muito mais para você ao longo desse mês aqui no programa Em Tuas Mãos. A gente vai para mais um rápido intervalo comercial, mas a gente volta já já. Não sai daí. Já nesse clima de final de programa, antes nós temos o quadro Palavra do Pastor. Essa mensagem importante para que a gente possa iniciar essa semana com as bênçãos de Deus através das palavras do nosso arcebispo, Dom Jacinto Brito. Confira. Amanhece mais um domingo, o dia do Senhor. E na liturgia da nossa Igreja Católica, nós vamos chegando, irmãos e irmãs telespectadores, ao final do ano litúrgico, porque o ano litúrgico termina com
a solenidade de Cristo Rei, o domingo que precede o primeiro domingo do Advento. E nestes últimos domingos, então, do ano litúrgico, nós somos conclamados pela palavra de Deus, hoje, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 25, conclamados à vigilância. O fim se aproxima e nós precisamos estar preparados. Jesus, em nenhum momento, deixa de nos lembrar que a nossa realidade é como de peregrinos. Estamos a caminho da casa do Pai. Somos peregrinos nesta terra. Não temos aqui morada permanente, como diz São Pedro. Então, no capítulo 25 de Mateus, o evangelista, que estamos lendo durante este ano, há duas parábolas. A parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Ambas querem ensinar a mesma coisa. É preciso estar vigilantes. Tomando o costume das festas de casamento, onde as virgens amigas da noiva acompanhavam a recém-casada para o momento em que ela ia morar definitivamente com seu marido, depois do casamento, ele fala que umas eram prudentes, levaram óleo de reserva consigo para suas lamparinas, e as outras eram descuidadas, não se preveniram. O noivo custou a chegar, a noite ia avançada, e as que não tinham levado provisão viram as suas lamparinas se apagar, e as outras foram alimentando com a reserva. Então, chegou o momento que as que não tinham levado reserva pediram às outras: olha, as nossas lamparinas se apagaram, me dê também do seu óleo. E elas dizem: olha, talvez não vá ser suficiente para nós e para vocês. E Jesus conclui a parábola dizendo: sejam então vigilantes, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. O que equivale a dizer? Precisamos estar sempre prontos. Precisamos estar atentos a cada momento da nossa vida quando o Senhor passa, quando Ele vem ao nosso encontro, para que nós não sejamos tomados de surpresa. Vale a pena estar vigilante, reconhecê-lo em cada irmão, reconhecê-lo nos acontecimentos, preparando assim a nossa ação correta, agradável aos olhos de Deus. E numa perspectiva de eternidade, preparar o dia que não tem ocaso. Agora estamos num dia de 24 horas, mas Deus nos promete um dia sem ocaso, um dia que não termina na luz da sua presença. Por isso, nós temos a alegria de dizer sempre: em tuas mãos, Senhor. É pelo amor que a fé se faz ativa. São com essas palavras que nós queremos encerrar o programa de hoje, desejando a você e a sua família um ótimo domingo. Que Deus possa abençoá-los em cada passo e em cada momento. A gente também aproveita a oportunidade para relembrar a importância de participar da Santa Missa. Hoje é domingo, dia do Senhor. Não esqueça de estar em família, em amigos, mas sobretudo na Santa Missa, nas celebrações eucarísticas. A gente tem que sempre tirar um momentinho para ficar mais perto dele por meio da Eucaristia, por meio da palavra, em vida e comunidade, que Exatamente. É o que a gente participa. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente espera amanhã, segunda-feira, aqui na Rede Meio Norte, às 6 da manhã. Estamos juntos em tuas mãos.